Boa tarde a todos e todas e todes. É um prazer estar aqui com todos vocês aqui, esse público. Eu vou ficar de pé, viu? Peço licença para ficar de pé. Né? Como já foi dito, eu sou Creuza Oliveira. Hoje estou secretária de formação do Sindoméstico Bahia e presidenta de honra da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Trabalhadora doméstica desde os 10 anos de idade. Hoje estou aposentada, né? Mas continuo na militância, na luta. A minha militância, quero também aqui, eu sou um pouco assim, dessa forma, viu? Quero saudar aqui a mesa e dizer que é uma honra estar repartindo a mesa com essas pessoas maravilhosas que aqui estão, né? E a minha militância começou na década de 80. Em 84, eu comecei a militar no grupo de trabalhadora doméstica, que a gente não tinha o direito de ter sindicato. A gente só podia se organizar em grupo-associação, ou grupo-associação. O direito da gente se organizar em sindicato veio a partir da Constituição de 88, que foi uma luta medonha para a gente conseguir os direitos na Constituição de 88. Até então, a gente só tinha direito à carteira assinada e 20 dias de férias e contribuição da Previdência. Que pasme que para contribuir para os empregadores, contribuir para a Previdência, para a trabalhadora doméstica, essa trabalhadora tinha que apresentar antecedentes criminais para poder ser inscrita no INSS, ou seja, naquela época, né, que era chamado de INAMPS, né? Então, precisava apresentar antecedentes criminais. E daí, então, hoje nós temos mais de 50 anos de direito à carteira assinada. Foi a primeira conquista. Aí depois veio a luta na Constituição Federal, que aí a gente partiu mesmo para fazer uma grande mobilização com poucas, porque a organização das domésticas sempre teve dificuldade, porque nós não somos vistas como classe trabalhadora. Imagine naquela época, apesar da nossa luta, a organização das domésticas já tem mais de 80 anos. Nós temos mais de 80 anos de organização sindical. Quem começou a primeira organização no Brasil foi Dona Laudelina de Campos Melo, que começou a luta das domésticas na década de 30. Fundou a primeira associação de doméstica em 1936. E Dona Laudelina, na época do presidente Getúlio Vargas, ela lutou para chegar até o presidente, mas chegou a conversar com os ministros do presidente Getúlio Vargas, quando foi lançado a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Dona Laudelina chegou a pedir para que as domésticas também fossem incluídas na CLT, coisa que não aconteceu, e a gente só veio ter o reconhecimento com a carteira assinada em 72 e depois na Constituição de 88, e por aí vai, né? Lutando de 10 em 10 anos, pingando alguma coisa, de 15 em 15, né? E na última que nós tivemos foi a PEC, que foi também uma grande via sacra lá dentro do Congresso, para que a gente conseguisse a PEC das domésticas, né? E aí, com várias audiências, várias conversas, e eu lembro que foi num momento muito importante para que a gente conseguisse avançar com a PEC, porque a presidenta Dilma, a gente já tinha começado lá com o presidente Lula, né? Começamos com o presidente Lula, onde a gente conseguiu um projeto importante, que foi o TDC, Trabalho Doméstico Cidadão, que foi uma política pública para que as trabalhadoras domésticas pudessem avançar na questão da escolaridade e também nos direitos. O TDC ele foi tão importante para a nossa organização que nós passamos a ser mais vista a nível nacional e internacional. E com o TDC, a gente conseguiu, então, aqui em Salvador,
conseguiu um conjunto, uma política pública, que foi um conjunto habitacional, lá no final de linha do Doron, que é um conjunto que tem 80 unidades, foi um conjunto feito, construído para as trabalhadoras domésticas, que aqui em Salvador, a ideia era que fosse em todo o Brasil, mas aqui em Salvador nós conseguimos, né? Com muita batalha a gente conseguiu, mas a gente conseguiu também a questão da elevação de escolaridade. Hoje nós temos dentro do nosso sindicato trabalhadoras domésticas formadas em pedagogia, que continua trabalhando ainda nas residências, mas é formada em pedagogia. Nós temos Marinalva, que é formada em direito, né? Agora, a luta de Marinalva é para conseguir a OAB, a carteira da OAB, porque não foi fácil para Marinalva conseguir se formar em direito, né? Então, a luta das trabalhadoras domésticas, nesses 80 anos, a gente tem avançado muito lentamente, mas eu considero um avanço, porque para mim, que comecei a trabalhar com 10 anos de idade, onde passei diversas violências física, psicológica, a violência de não ter vivido a minha infância, de não ter brincado, de não ter estudado, de ter sofrido violências diversas no local de trabalho, a violência, inclusive, de não ser criança, porque era uma criança cuidando de outra criança. E ontem eu estava lembrando e falando para uma colega, a gente conversando sobre a responsabilidade que as pessoas dão para as crianças quando botam elas para trabalhar, seja nas sinaleiras, seja na zona rural, ou seja no trabalho doméstico. E eu nunca esqueço que quando eu tinha 12 anos, eu fazia o serviço da casa de baixo e a casa de cima, lá em Santo Amaro da Purificação. Eu fazia o serviço e tomava conta de uma criança, que eu ainda lembro que era Carlinhos, a gente chamava de Carlinhos. E aí, num certo momento, a patroa saiu e disse, olha, Creuza, eu vou deixar a panela no fogo. Cuidado, não deixa a panela queimar. E saiu, e eu fiquei tomando conta de Carlinhos e fazendo o serviço da casa de baixo e da casa de cima, né? Uma horazinha que Carlinhos ficava quietinho, eu ia lá embaixo, fazia alguma coisa, e de repente eu senti o cheiro da panela queimando. E eu estava na casa de cima. E eu senti o cheiro da panela queimando, e eu, apavorada, uma menina de 12 anos, desci correndo para ir ver a panela que estava queimando. E deixei o portãozinho aberto. E Carlinhos veio com a andadeirinha atrás de mim e caiu. Caiu, desceu a escada com andadeira e tudo, né? Graças a Deus, a andadeira, o impacto, né? Amorteceu o impacto da queda e, graças a Deus, ele não quebrou nada, né? Mas, para você ver a responsabilidade que, muitas vezes, os adultos dão para outra criança, dão para uma criança se responsabilizar por outra criança. E isso acontecia e ainda acontece. No meu tempo, acontecia muito mais. Hoje, com o Estatuto da Criança e Adolescente, e naquela época não tinha. Hoje, também, com o projeto que proíbe o trabalho, com a lei que proíbe, o decreto que proíbe o trabalho infanto-juvenil doméstico até os 18 anos, que ainda existe trabalho infantil doméstico, mas esse decreto melhorou essa situação de criança tá fazendo um trabalho que corre risco, né? Então, essa luta nossa das domésticas, eu anotei algumas coisas aqui, mas eu acabo nem falando. Eu não consigo, eu vou ter que tomar curso para aprender a me prender aqui. Então, a gente sabe que uma luta de uma categoria, que é uma categoria histórica, a trabalhadora doméstica, ela vem desde a época. O trabalho doméstico ele vem desde a Idade da Pedra, quando as mulheres faziam o trabalho doméstico, os homens faziam a lavoura, iam caçar, e as mulheres estavam ali cuidando da criança e tal. O trabalho doméstico ele é antigo,
ele é muito importante para a sociedade, ele gera lucro para a classe dos empregadores e para quem trabalha também, porque a maioria diz assim, não, emprego doméstico não gera lucro. E a gente diz, gera sim, nós geramos lucro, mas a gente gera também saúde, educação, limpeza, bem-estar e repõe a força de trabalho do outro ou da outra trabalhadora que sai para trabalhar e deixa suas riquezas, que, inclusive, um ser humano, gente, não tem preço, que é cuidar de criança, cuidar de idoso, não tem preço. E nós somos responsáveis e cuidamos dessas crianças e desses adultos, dos animais. Então, na parte do cuidado, a gente está naquele cuidado que é cuidar do ser humano, cuidar do animal, porque dentro de uma casa você acaba cuidando também dos animais, da natureza, porque a limpeza, o meio ambiente, nós somos responsáveis dentro do local de trabalho. E a sociedade não vê esse trabalho como trabalho de importância que gera saúde, educação e tudo isso. Então, a gente sempre tem dito, o trabalho doméstico, ele parece ser invisível para quem não quer ver. Mas para quem quer ver, com certeza, e eu sempre digo para minhas colegas, se nós tivéssemos a consciência do poder do nosso trabalho e da força do nosso trabalho, e a gente resolvesse fazer uma greve, a sociedade ia perceber como esse trabalho é importante. Ninguém hoje vai trabalhar. Ninguém vai hoje. Aí o médico não ia para o consultório, o advogado não ia para o escritório, né? Os juízes também não iam, os professores e professoras também não iam trabalhar, né? Então, a sociedade então ia perceber, mas a categoria ainda não tem essa consciência da importância, da força do seu trabalho, né? E a gente vem lutando. Em 72 a gente conseguiu o primeiro direito, depois na Constituição de 88, depois na PEC, né? A gente conquistou também uma convenção, que é a Convenção 189, que o Brasil já ratificou, mas ainda não implementou, e essa convenção é muito importante, foi lá em Genebra, que a gente foi para Brasília, foi para Genebra, o Brasil teve uma representação importante, né, para que essa convenção fosse aprovada, né, e a gente tem conquistado aos poucos. Horas extras, salário família, seguro-desemprego, né, apesar de continuar ainda o descumprimento da lei, porque o Brasil é o país que mais tem leis, mas, infelizmente, ainda é o Brasil que descumpre as leis, né? Então, digamos que no Brasil, 8 milhões de trabalhadoras domésticas. Claro que depois da pandemia houve muitas coisas que aconteceram, que a diarista aumentou, a pessoa que trabalha de diária aumentou, né? Mas ainda continua-se sem assinar carteira. Nós que estamos lá no sindicato, no dia a dia, a gente vê coisas assim horríveis ainda acontecendo com essa categoria, que é uma categoria formada por mulheres, mulheres negras, e aqui a doutora que me antecipou aqui, ela estava falando da questão da raça, do gênero, da questão racial, e as mulheres negras são as grandes vítimas, e a trabalhadora doméstica muito mais, que ela está dentro do local, do âmbito privado, onde, nesse âmbito privado, ninguém vê o que está acontecendo. E quem está dentro das suas casas, que vê a violência que o marido está praticando com a empregada, ou o filho, jamais vai falar. Ou a própria mulher está fazendo, a patroa, o marido jamais vai dizer, foi, minha mulher fez isso mesmo. Então, ela está dentro do âmbito privado, onde só ela é a testemunha, e a gente vê casos terríveis ainda acontecendo no dia de hoje, como vocês aí, os senhores, têm acompanhado os casos de trabalho análogo à escravidão. Que fala de análogo, para mim é escravo mesmo. Porque pegar uma mulher, tirar uma mulher de uma casa, uma mulher com 70 anos,
que nunca teve férias, trabalhando naquela casa. A mulher perdeu sua identidade, ela perdeu o contato com sua família e ela não teve vida própria. Ela não conhece outro mundo que não seja aquele mundo. E muitas vezes, sendo ela resgatada daquele lugar, ela quer voltar para a casa do algoz. Ela quer voltar porque ela não conhece um outro mundo. Ela não conhece uma outra realidade. E ela fica perdida, igual um filme que eu assisti há um tempo atrás, que o cara foi preso com 16 anos, quando ele sai com mais de 70 anos da prisão, ele fica querendo voltar para a prisão. Porque ele não conhece outro mundo que não seja um sonho de liberdade, né? O filme. Então, gente, é muito doloroso a gente ver essas mulheres ainda hoje nessa situação que a gente fala que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas não assinou a carteira de trabalho, não nos deu moradia, educação, condições de vida decente, né? E que ainda hoje tem gente que olha para a gente assim, acha que não devemos ter direito, que foi uma batalha na época da PEC, da luta pela PEC, onde a gente ouvia absurdos. Eu lembro que lá dentro do Congresso, no Congresso, eu ouvia e a gente tinha as reuniões de concertação, e quando chegava na reunião de concertação com representação do governo, da sociedade civil e dos empregadores. Então, o único estado aqui no Brasil que tem sindicato patronal é São Paulo. E quando eu via a presidenta do Sindicato de São Paulo, das patroas, né, de São Paulo, falando, quando ela dizia, essa gente tem casa e tem comida, nossas casas não é empresa, a gente trata essa gente bem na nossa casa, e elas querem direito. Gente, isso era como se voltasse à época da escravidão, quando estava na luta pela abolição e que os senhores tinham medo dos negros ser livres, e a cana-de-açúcar, e a lavoura do café, quem que ia cuidar? Então, era como se a gente estivesse voltando àquela época. E aquilo me assustava, quando eu via, em pleno século XXI, aquelas falas terríveis, racistas, preconceituosas, machistas, né? E que nos assustava. Mas a gente lutou, a gente conquistou, né? Quanto tempo, né? Então, eu fiquei assim assustada de ouvir aquelas falas, e não só dela, mas também de representação do governo. E representação do governo, que a gente sabe que a representação do governo Lula, do governo Dilma, são representações que vieram do movimento social, que vieram do movimento sindical, que vieram do movimento de luta por direitos humanos. E, de repente, você ouve pessoas que lutam por seus direitos pensar que aquele grupo ali não merece direito. Ah, mas já pensou, se for aprovar horas extras para a doméstica, não vai ter desemprego. Ninguém vai conseguir ter mais uma empregada. E a gente dizia, se ninguém consegue ter uma empregada, vá para a cozinha, fazer o seu trabalho, vá lavar sua roupa, vá cuidar dos seus filhos, deixe lá o trabalho da rua e venha para casa. Então, a gente teve vários debates assim, desgastantes, em pleno século XXI, para a gente estar dizendo que nós somos trabalhadoras, que devemos ter direito, que temos que ter respeito no local de trabalho e dignidade. E aí a luta das trabalhadoras domésticas, meus irmãos e irmãs, companheiras e companheiros aqui presentes, senhores juristas que julgam questões que muitas vezes eu chorei na Justiça do Trabalho, quando o sindicato foi criado, que eu ia acompanhar doméstica na Justiça do Trabalho,
e eu vi advogados, juízes, chegar e dizer: ora, doutor, ela tem casa e tem comida, o senhor ainda quer direito? A outra juíza chegar e dizer: eu não dou feriado para minha doméstica. Outra chegar e dizer: para que assinar carteira de trabalho? Ela está tão nova. Para que assinar carteira de trabalho? E aquilo me entristecia bastante, porque a justiça, ela tem que ter justiça. Ela não pode julgar olhando para o seu umbigo, porque eu tenho na minha casa, porque minha família tem, então não tem que ter direito. Então, vários momentos eu saí triste da justiça, chorando de ver casos de trabalhadora infantil, adolescente, que foi resgatada, levada para o Ministério Público e depois saiu de lá sem direito de nada, porque a pessoa que estava lá considerou que não, ela criava. Mas essa menina de 12, 13 anos, tem a Valdirene, não sei se algumas de vocês aqui já ouviram falar de Valdirene. Valdirene hoje está com 42 anos. E Valdirene foi resgatada aí na federação. E como foi que Valdirene chegou no sindicato? Ela foi, a patroa trouxe ela do interior, mandou trazer ela do interior, debaixo de uma lona, em um carro, debaixo da lona. Quando chegou aqui na Brasil Gás, a patroa dela foi pegar ela. Trouxe ela para o trabalho, dizendo que ia pagar e depois não pagou nada e não deixava ela se comunicar com ninguém. Quando saía, deixava o portão fechado, a porta fechada. Até que um dia, Valdirene aproveitou que ela saiu e esqueceu a chave. Aí Valdirene abriu, com 14 anos, Valdirene, abriu a porta e saiu correndo. Tinha um posto policial próximo. E ela foi até o posto policial. E quando chegou no posto policial, ela falou: olha, me trouxeram do interior e eu estou aqui e tal, não me pagam. Aí o policial disse: olha, tem um sindicato. E aí, onde é que tem? O sindicato é lá embaixo. Quer dizer, o policial entregou lá, vá lá, se vire. E Valdirene saiu procurando o sindicato na Vasco da Gama, saiu da federação, procurando o sindicato até que chegou no sindicato. Ela chegando no sindicato, eu fui, atendi ela e eu fui procurar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar pegou o endereço, pegou tudo e disse: mande ela voltar para o trabalho. Ela voltou e nada do Conselho Tutelar em pegar. Até que um dia ela teve mais uma chance, tornou-se para o sindicato. E lá no sindicato, eu disse: e aí? Não foi ninguém. Ninguém foi lá. Eu disse: então você vai agora comigo lá no conselho. Peguei ela e fomos. Quando chegamos lá no conselho, eu disse: aqui está ela, vocês até agora não foram resgatar. Porque a gente não tem carro, porque não tem funcionário, porque não tem, né? Eu disse: ela não vai voltar mais para lá. Aí a gente vai pegar ela e vai botar em uma casa-abrigo. Onde era essa casa-abrigo? Era uma casa, o Xumaré, né, que era ali na Vasco da Gama, ali próximo, e eles iam botar ela lá. Eu disse: não, vocês não vão botar ela lá, não, porque Valdirene não é menina de rua, Valdirene não é menina acostumada a sair no braço, brigar com outras. E as meninas que iam ali para casa, para aquela casa, eram meninas que ficavam durante o dia, durante a noite, elas dormiam ali e durante o dia elas ficavam na rua. Então não podia pegar a Valdirene e botar no mesmo lugar que essas meninas, né? E aí foi que eles aí, o que é que faz, o que é que não faz, eu disse: passa a guarda dela para mim. E eles passaram a guarda provisória e Valdirene está comigo até hoje, né? Hoje, uma liderança sindical, né, que é diretora do setor jurídico do sindicato, que está aí na militância. E é isso que nosso sindicato e a nossa federação faz, na luta pela dignidade, pelo direito, pelo empoderamento dessas trabalhadoras.
Não é fácil, gente. Formar nova liderança não é fácil. E conseguir trazer para o sindicato, pior ainda. Mas a gente tem feito um trabalho bem tranquilo, a gente tem feito curso de formação, a gente tem a reunião todo segundo domingo do mês, com a categoria no sindicato, a gente lutou e conseguiu um conjunto habitacional, a gente tem conquistado a visibilidade, que hoje a gente tem uma federação nacional, tem uma confederação latino-americana e caribenha, e tem uma federação internacional, que o Movimento das Domésticas do Brasil participa de todas essas movimentações. E eu, para não me estender muito, eu vou deixar que as outras pessoas, né, falem, as outras companheiras, doutora, minha outra doutora e o doutor, e aí a gente vai conversando, se tiver oportunidade, ok? E dizer que, com certeza, a luta pela igualdade ela tem que continuar, não podemos desistir jamais. E ensinar nosso povo a sonhar. Né? Obrigado. Boa tarde. Eu pedi para falar daqui de cima, porque eu quero falar de pé, mas também não quero perder de vista o que eu trouxe aqui elencado, né? Porque eu acho que minha primeira fala aqui é de agradecer a doutora Adriana, excelentíssima juíza do trabalho, a Adriana, estava aqui agora, mas ela vai saber que eu agradeci, né, de primeiro. Agradecer a escuta sensível, né, de vocês todos que estão aqui, todos e todas que estão aqui. A abertura, né, para temas que saem do nosso lugar de conforto, né? Eu, atualmente, faço parte de uma instituição do sistema de justiça, da Defensoria Pública. E uma das minhas maiores inquietações e angústia é como o sistema de justiça ele está ensimesmado para dentro de si mesmo. De como precisamos tratar de alguns temas de forma desvelada, de forma horizontal, tranquila, porque elas são parte do dia a dia de nós brasileiros e de todas as classes. Eu falava com Nanda, né, que é nossa assessora de comunicação da ouvidoria, eu estava bem nervosa hoje de manhã, por vários motivos. A minha primeira questão era o que vestir. E eu sei que isso faz diálogo, encontra diálogo em tudo que estamos falando aqui. Porque eu sou uma mulher negra de candomblé, eu sou uma mulher negra de cabelo crespo, muito trançado, eu sou uma mulher negra vinda do Perovais. Então, apesar de assumir com muito orgulho quem eu sou, mas eu vivo no limite de tentar arrefecer o que o racismo pensa sobre mim. Ao chegar nos espaços, eu sou lida como uma mulher negra e tratada como tal. Muitas vezes como incompetente, muitas vezes como alguém que não tem o que acrescentar. Quem é essa neguinha aí? Já ouvi algumas vezes. Né? Quem é ela? Uma vez eu sentei numa posição da frente, né? Porque estava reservada a mim, a primeira fila. Aí o segurança perguntou para outra pessoa em voz alta, quem é essa aí? Como se meu corpo não combinasse com aquele lugar. Então, não é... Eu não tenho vergonha de dizer disso. Porque, como a Adriana mesmo me disse, a minha missão aqui hoje é falar do meu coração, dos nossos corações. Porque uma dor perpassa não só a mim, mulher negra aqui agora falando, mas a dona Creuza e a outras mulheres que estão pelo Brasil afora. Eu tive uma inquietação sobre falar para um público eminentemente diferente de mim, que vier dos outros lugares, ou que até veio do mesmo lugar que eu, mas que está neste momento em outro lugar econômico, social, de acúmulo político, cultural e financeiro. Isso causa uma inquietação. E acho que a mais pesada angústia de hoje foi como é que eu vou vocalizar a contento a voz de diversas mulheres invisibilizadas, silenciadas. Como é que eu tiro daqui, gente? Daqui a pouco eu quebro aqui. Alguém me ajuda a tirar o microfone daqui? Quem pode? De mulheres invisibilizadas, de mulheres perfeito, silenciadas,
invisibilizadas, como minha mãe, Dona Amália, que por 47 anos não trabalhou fora de casa, trabalhou em casa, e esse trabalho é um trabalho volumoso, não reconhecido nem remunerado, e com 47 anos ela decidiu empreender. E hoje, não mais hoje, ela aposentou esse ano, ela vendia lanche na UFBA, no meu campus, para meu deleite dos bolos que ela fazia, obviamente. E eu acho que o meu maior desafio aqui hoje é provar que não existe meritocracia. Eu acho que é o ponto mais polêmico, né? E é o ponto que vive voltando ao momento do debate, vive voltando a essas rodas de conversa que a gente faz, o imaginário coletivo do brasileiro. Para iniciar, eu quero dizer que eu sou um fruto coletivo. Várias mulheres e homens empenharam para que eu estivesse aqui. Meu pai é um barbeiro que me financiou a vida inteira, né? Obviamente com os limites que ele tem. Minha mãe, merendeira, vendeu lanche a vida inteira para tal. Então, obviamente que eu compreendo que qualquer esforço de alguma chegada em algum espaço de conhecimento e poder é coletivo. As famílias influenciam, né? O grupo social de onde você vem influencia. Eu não posso deixar de pensar, por exemplo, né, de quando fomos falsamente libertados da escravidão, como nós fomos alijados do processo de remuneração financeira e quando fomos preteridos pelos europeus vindos com cotas, com terras e com subsídio. Então, eu estou dizendo que existe um acúmulo histórico, uma rede de apoio e incentivos dados a um e negados a outros. E o Brasil não pode se descolar desse entendimento para entender o que é classe, raça e gênero no Brasil hoje. Eu sou Naira Gomes, Naira dos Gomes, Naira Crespa, vou contar daqui a pouco por quê. Mas eu sou uma mulher negra, filha de um barbeiro, uma merendeira. Eu sou um Iaô de Oxum, falei que sou mulher de candomblé, sou mulher feita, raspada e capilada da Orixá Oxum. Sou cofundadora da Marcha do Empoderamento Crespo, e daí vem a Crespa. Nós temos 10 anos de existência, doutora Adriana. Nós juntamos nas ruas de Salvador, em algumas 6 edições, mais de 30 mil jovens. Aí me perguntam, por cabelo? Não. Por identidade positiva, pertencimento, autoestima, pela capacidade de, como eu agora, pegar o microfone e falar. De um vestibulando que sai de casa tentando e também com, né, a esperança de ser capaz de concretizar aquele sonho. A gente está falando no racismo no Brasil que é fenotípico, que é estética criva. Quem morre, quem vive, quem o RH seleciona ou não, quem tem perfil padrão de conhecimento, quem tem bom caráter. No Brasil, este é o racismo de aparência. E por isso mesmo que eu falei no início que como eu vinha com o cabelo, com a roupa, foi uma coisa que eu pensei por muito tempo, antes de estar aqui hoje. E atualmente estou ouvidora-geral da Defensoria Pública da Bahia. Esse é um capítulo novo da minha vida, são 8 meses de ouvidoria. A ouvidoria, para quem não sabe, ela é externa. Eu sou uma mulher eleita pelos 90% da Bahia para estar nesse lugar. Abre-se a seleção, né? Um edital amplo. Quem quiser se inscreve. Óbvio que tem uns crivos de certidões negativas, né? Ou positivas, enfim. Aí nós somos votados e votadas por movimentos sociais da Bahia inteira, que tem a cadeira em Conselho de Direito do Estado. Saímos 3 pessoas. E esses 3 são selecionados pelo Conselho Superior da DPE. E na minha oportunidade, dona Creuza, foram 8 horas de sabatina. Minha cabeça estava já pegando fogo. Mas eu sou a ouvidora mais jovem a ser eleita para este cargo. E, obviamente, estou falando de instituição vanguardista, uma instituição fundamental, mas que tem limites raciais, de gênero, de outros tantos, e que nós enfrentamos. A equipe tem 16 pessoas, somos indígenas, negras, mulheres lésbicas, somos os dissidentes, somos os fora da regra, fora do padrão, do paradigma.
Eu tentei elencar alguns dados que eu acho que nos servem muito, eles são muito marcantes para dizer de que lugar é esse que a mulher e a mulher negra estão no Brasil. Eu quero dizer para vocês, e eu acho que alguns devem saber, não de todos, de alguns dados, 44% do salário, uma mulher negra recebe 44% do salário de homem branco, segundo a ONU Mulheres, no ano passado. 39,8% das mulheres negras são submetidas a condições precárias de trabalho. As mulheres negras com nível superior ganham 2,9 mil, em média, e as brancas 3,8. Aí eu vou falar em meritocracia. Se as duas chegaram ao nível superior, terceiro grau, por que a discrepância, né, da remuneração? Acho que a gente pode pensar nesse tópico. A taxa de desemprego entre mulheres brancas e negras, né, para as negras, é 11% maior. 49% das mulheres que empreendem por necessidade são negras. Eu queria muito que mãe empreendesse por lazer, porque gosta de cozinhar. Mãe sempre cozinhou muito bem. Bolo, doce, torta. Mãe é aquela mulher do recôncavo que gosta de fazer banquete. Mas mãe empreendeu por necessidade. Meu pai é um barbeiro que teve tendinite e aí, né, obviamente, quebrou a nossa renda familiar e mãe empreendeu por isso. As mulheres que empreendem, né, entre as mulheres que empreendem, 21% tem CNPJ e 42% das mulheres, 21% das negras têm CNPJ e 42% das brancas têm CNPJ. Ou seja, o que um CNPJ traz? Seguridade, né? De possibilidade de novos empreendimentos, novos negócios, né? De emitir uma nota fiscal, de pagar para ter uma aposentadoria. Tudo isso, obviamente, é um dado que está implícito neste dado. E talvez a parte que eu quero mais me deter é como nós mulheres, e falamos todas nós, com certeza, porque o movimento negro que eu aprendi não é essencialista, não se questiona. Eu sei que entre homens e mulheres, todas nós, negras e brancas, sofremos estigmas. Isso é ponto pacífico na minha militância. Agora, também acho que parte do antirracismo de pessoas brancas, homens ou mulheres, é de perceber a dor, a precariedade, a falta, o boicote sistemático, ainda mais pesado, que sofremos pela cor da pele. Então, eu quero falar de condições materiais e subjetivas deste boicote. O boicote toca no bolso, quando falamos em salário, toca na carne, porque é humilhante, porque dói. Racismo dói profundamente. Racismo te faz desistir de seus sonhos. Racismo te faz duvidar de quem você é. Racismo te faz duvidar de quem você é e de quem parece com você. Você no espelho, de frente de quem parece com você, você duvida de si e da outra mulher. E como o racismo convence mentes e corações de pessoas brancas e pessoas negras. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência como ouvidora, né? Para concorrer à ouvidoria, eu tive que ter a sorte de ter várias mulheres que me ligaram e que me lembraram a minha história do movimento negro, que me lembraram o combate que a marcha, né, que é o movimento que eu cofundei e presido, enfrentou com a polícia militar, enfim, as construções grandiosas que a marcha trouxe, capitaneadas por mim, para Salvador e para a Bahia. Porque a dúvida, ela é permanente. A dúvida da capacidade é permanente. Eu não creio em empoderamento como um fim, né? Alguém empoderado. Eu creio em empoderamento permanente. De que todos os dias o mundo desafia a gente e nós desafiamos o mundo. Mas quero falar desse lugar especialmente conflitivo, que é ser uma mulher negra.
E todos os dados nos apontam que estamos, de fato, na base de uma precariedade. Temos os homens brancos com salário, as mulheres brancas com salário, homens negros e nós abaixo. E para dizer que isso não tem a ver somente com quanto estudamos, com o network que temos, mulheres negras ganham 1/4 de que homens brancos ganham empreendendo no mesmo ramo. Se sair homem branco e uma mulher negra para vender brigadeiro, ele tende a ganhar 4 vezes mais do que uma mulher negra. E isso tem a ver com algo que nós aprendemos no coração, que é a empatia com os corpos negros. Tem um dado que para mim é muito chocante, não tenho filhos, mas as mulheres negras são as que menos recebem anestesia na hora do parto. Isso é muito chocante, porque esta cor, esta pele, o que o imaginário coletivo entende sobre mim, acha que eu aguento mais dor e não preciso de ajuda. É a mesma coisa que quando passa uma mulher vendendo um brigadeiro, aquele deve estar sujo porque ela é suja. A ligação do racismo no Brasil faz essa associação de negritude com sujeira, além de incapacidade. Então, eu quero dizer que o que nós vivemos de falta de representação e representatividade nos custa muito, nos custa profundamente. Outro dia, eu fui numa atividade de jovens nos Alagados. Quando eu cheguei, a meninada, chegou a Vitória, ela é negra, chegou a ouvidora. O cabelo estava curtinho, né, que eu tinha acabado de fazer o santo. Mas a ouvidora é crespa, cacheadinha. Eles não estão acostumados a ver pessoas que parecem com ele. E isso inspira talentos. Inspira ou enterra talentos. Isso vai despertar neles e nelas a ideia de que ela chegou lá com dificuldade, eu posso galgar caminhos parecidos e possíveis. Ou você enterra, ninguém parece comigo, não há caminho para mim. O Brasil hoje tem somente 2% de mulheres negras no Congresso Nacional. Além dessa percepção de ver e se inspirar, eu tenho certeza que somente 2% de mulheres negras não fazem as políticas necessárias para que nós possamos ascender socialmente. A gente não produz política, porque nós não estamos lá. Eu não quero entregar minha voz, minha dor, minha experiência a mais ninguém. Eu posso compartilhar, mas não quero entregar. Quero estar junto, construir junto. E creio profundamente na capacidade de cooperação entre pessoas negras e brancas. Volto a falar. Não estou falando de sectarismos e essencialismos. Eu quero ter também o espaço para mim, para minha mãe, enfim, para minha vizinha. Estou falando dos próximos, mas estou falando de todas as mulheres negras, que todas constroem em algum lugar, de alguma forma, inclusive com muita precariedade. Nós, mulheres negras, somos 3% somente no Brasil em cargos de liderança. De gerente para cima, somos só 3%, Adriana. Olha o obstáculo que isso é para quando chegar numa seleção de emprego, eu e outra pessoa branca, que ela perceba que eu sou tão capaz quanto ela, porque ela é uma mulher negra também. E para dizer, e para ratificar esse dado, essa elucubração minha, quero dizer que o DIEESE nos prova que uma pessoa negra tem que ter 3 vezes melhor currículo do que uma branca para a mesma vaga de emprego. Tudo que eu falei aqui é baseado em IBGE, em ONU, DIEESE, IPEA. Perdão que eu fui falando, não fui dizendo qual era a fonte, mas eu vou passar para vocês. Mas o DIEESE nos prova que uma pessoa negra é chocante. Quando a gente fala assim, não ascendeu porque não quis, não estudou, não ascendeu porque qualquer motivo, qualquer falácia, eu gosto de quebrar com este dado. Pessoas negras têm que ter 3 vezes melhor currículo do que uma branca para concorrer à mesma vaga de emprego. Ou seja, fenótipo conta. O que a gente tem de condição psicológica do racismo, que é complexa e profunda, em negros e brancos, conta. O que a gente pensa sobre negros serem capazes, né, propensos à marginalidade, né, isso tudo conta. E é uma conta, muitas vezes, que eu nem acho que seja intencional todas as vezes. Tem as que são intencionais, sim. Mas tem contas que não são tão intencionais.
A gente, de fato, somos seres humanos, nos programados, lemos, vimos a vida inteira sobre isso. Inclusive eu mesma me achei feia a vida inteira. É recente demais eu me saber uma mulher bonita e competente. Porque eu fui programada para me achar o contrário. Livro didático, mídia, revista. E tenho 35 anos, sou de uma época que não tinha mulheres negras na televisão, exceto as Araújo. Não tinha livro didático que não falava em negro como escravo. Eu sou dessa época, então eu fui convencida pelos poros de coração e mente de que eu era muito pouco. Então, no Brasil, essa complexidade psicológica do racismo solapa pessoas brancas e negras. E a capacidade de aprender a desaprender cabe a todos nós. Todas, todos e todos nós. Não dá para ser somente entre nós, negros e negras, tem que ser de toda uma população. Sobrecarga de trabalho doméstico, Dona Creuza. Quando eu casei, há 4 anos, eu me senti extremamente sufocada pelo trabalho doméstico. Eu tive picos de ansiedade, porque eu falava assim, eu preciso estudar, eu estou formando uma carreira, eu tenho uma meta, eu vou chegar em tal lugar, mas eu tinha um trabalho doméstico que, sabe, me afogava. Até que eu chegasse no consenso com meu esposo, trabalhasse nesse processo, né, de divisão, foi muito difícil. Imagina para outras mulheres mais experientes, mais velhas, né, que vêm de outro lugar, que até acreditam que tem que fazer mais do que os homens. Sem contar que as mulheres negras acumulam carga horária de trabalho, né, o trabalho formal, que eu não gosto desse nome, trabalho remunerado, e trabalho não remunerado muito mais do que as mulheres brancas. Estou falando em todos os boicotes sistemáticos que as mulheres e as mulheres negras sofrem ao longo da vida. Eu acho que há um resquício escravocrata. Eu estava lendo José de Souza e enfim, tem algumas críticas, mas eu gosto muito do livro dele. E ele fala como é que o Brasil é formado a partir deste princípio de que o trabalho negro não é valorizado. A gente tende a colocar num lugar menor. Quantas vezes eu fui convidada para dar palestra, para ir para espaços. Essa marcha aqui, gente, ela gerou um capital econômico muito grande. Imagine, 30 mil jovens decididos a cuidar do cabelo crespo ou transicionar do alisado, né, modificado, para o crespo. Isso criou um mercado consumidor gigante. Eu fui convidada várias vezes, aí teve um certo salão com nome e com recurso financeiro. Mas pode vir? Eu falei, posso sim, tal valor. Ah, vem por militância. Eu vou em escola, eu subo e desço em beco, já dei palestra em escadaria, de graça, vou de Uber, vou de carro, vou maquiada, vou bonita, gasto com minha aparência, mas para quem pode pagar, sabe? É você não compreender que o trabalho intelectual da mulher negra, e o braçal também, porque a gente soa, né, Nanda? Nas palestras, é muito guri junto, você soa bastante. Não deve ser remunerado. Isso é herança escravocrata. Eu não quero vangloriar o que nós fazemos, porque não é nenhuma benesse. Eu aprendi com minha mãe. Minha mãe trabalhou em casa de família, como ela contava. Então, o que eu vi minha mãe sofrendo, eu jurei que eu nunca faria ninguém na minha casa passar. As meninas falam, Dona Naira, posso comer na mesa? Tem suco pra gente? Elas ficam escandalizadas, porque não é essa a prática que elas vivem nas casas de outras famílias. Eu estou falando aqui, inclusive pode ser na casa de vocês, gente. Eu não quero, obviamente, interpelar ninguém, constranger ninguém, mas convidar à reflexão. Essa é o grande pulo do gato e da gata que a gente tem que fazer aqui, não somente aqui nesse momento, mas a vida inteira. O que foi que eu aprendi, o que eu introjetei, arraiguei no meu coração, porém, preciso desfazer.
E não dá para se dizer antirracista, progressista, feminista, sem pagar bem a empregada doméstica. Sem tratar bem a empregada doméstica. Sem dar lanche entre o almoço, né, e 6 horas, porque dá uma fome danada 4 horas da tarde. Tem que parar para dar um lanche. Então, assim, mais um dado que eu quero fechar com ele antes de fazer uma pergunta a vocês. Violência. Eu vou fazer um recorte mais recente. Em 2021, das mortes de mulheres assassinadas, 79% foi maior entre mulheres negras. De 2020 a 2021, as mulheres negras teve um aumento de 0,5% das mortes violentas e as mulheres brancas uma diminuição de 2,8%. Ou seja, mulheres brancas estão em corpos mais respeitados, mais inviolabilizados. Então, nos ajudem, porque vocês estão em espaços que podem dar a mão, em espaços que podem ser um escudo, em espaços que podem proporcionar, e agradeço, Adriana, mais uma vez seu convite, de coração, agradeço profundamente, proporcionar que momentos como esse sejam cada vez mais comuns. Isso é antirracismo, isso é revolução, isso é feminismo. Para encerrar, eu acho que já passei do meu tempo, mas eu quero falar sobre isso, dois pontos. Quando a Adriana me passou o tema, eu pensei assim, dona Creuza, entre raça e gênero, qual é a classe das mulheres negras? É a subclasse? A subalterna? A quem cabe um salário muito menor? A cada R$100 que o homem branco ganha, ela ganha R$44, é isso que cabe a nós? E quero dizer, categoricamente, que o que estrutura a classe no Brasil é raça e gênero. É ser mulher e ser negro. Não há uma outra falácia que dá conta das estatísticas. É as condições sociais impostas a mulheres, né, mulheres negras e brancas, e a pessoas negras que condiciona o lugar de classe social para nós. A ascensão que eu tive como mulher negra me tornou a rima de minha família. Eu pago o INSS de meu pai, que está atrasado há mais de 20 anos. Sabe? É isso. É a possibilidade de pagar um curso de inglês para meus filhos. É a possibilidade. E assim, eu acho que a ascensão da pessoa representa não só dela própria, mas a perspectiva de futuro de várias gerações. Meus filhos vão poder fazer curso de inglês. Eu não pude. Meu pai pôde tirar férias pela primeira vez na vida esse ano. Ele nunca tirou férias, meu pai. E agora, esse ano, eu aluguei um sítio para ele, com piscina, com várias árvores frutíferas. E meu pai descansou 15 dias. Sabe? Então, isso é muito... Para quem tem compromisso com a justiça, isso é muito importante levar em consideração. Nos processos, atrás de todas as folhas tem uma pessoa. Atrás de todo o processo tem uma mulher negra, um homem negro, tem uma mulher branca, tem um homem branco, tem pessoas com dores reais, com limites reais, com necessidades reais. E esse, eu acho que é o recado que a ouvidoria, né, a marcha, que Naira Gomes, como pessoa, gostaria de deixar assim, para finalizar, que a gente se comprometa, né, cada um de nós, no lugar que atuamos, com essa justiça que é devida ao povo negro no Brasil, sobretudo às mulheres negras. Obrigada. Eu vou falar agora sobre o trabalho doméstico remunerado. Até a Adriana me falou assim, olha, o tema não é exatamente sobre o trabalho doméstico, mas a gente não tem como, quando a gente fala do trabalho das mulheres no mercado, das mulheres negras no mercado de trabalho, é uma chave de leitura para nós que somos do direito do trabalho, da justiça do trabalho, olhar para o trabalho doméstico remunerado. E por que é importante, tão importante olhar? Porque quando a gente fala de todas essas teorias, do instrumental,
de todas as análises, os estudos acadêmicos, é a categoria que a gente mais consegue olhar e visibilizar tudo isso de uma forma muito clara e muito intensa para quem pretende ver. E, no entanto, apesar de ser a maior categoria de mulheres do Brasil e a categoria de uma importância descomunal para a própria estrutura de como a nossa sociedade funciona, importância para a reprodução social, importância para que estejamos aqui, inclusive, né, as pessoas que trabalham em nossas casas. Apesar de toda essa importância, é a categoria mais invisibilizada e mais precarizada enquanto categoria. É a mais precarizada. E isso tem sido visibilizado de alguma forma, inclusive até teve, né, a redação do Enem desse ano, que eu achei fantástico, não foi? Do enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. O TST tem feito seminários também importantíssimos. Teve um que foi o Ver o Invisível, que foi um seminário sobre trabalho doméstico e cuidado. Inclusive, a Creuza foi homenageada, né, lá no TST. Enfim, e é uma categoria. Por que ela é uma categoria que a gente consegue enxergar a interseccionalidade de uma forma assim, visível e clara? Porque é uma categoria genderizada, racialmente genderizada, quer dizer, de gênero, há um marcador de opressão de gênero e raça de forma muito intensa, atravessada pela tripla opressão de gênero, de raça e de classe. Essa importante chave de leitura para além do classismo, porque assim, nós do direito do trabalho, a gente foi formatado em nossas, né, eu acredito que a maioria aqui nas faculdades, né, da gente olhar muito para a desigualdade de classe, né? A assimetria de classe a nossa base de estudo, mas essa questão de olhar apenas para a classe, a gente invisibiliza essas outras experiências e que são imensas em termos até mesmo de proporção numérica, né? São mais de 6 milhões de mulheres no trabalho doméstico, e aí abrangendo o trabalho doméstico, empregados domésticos e também o trabalho doméstico informal. E essas mulheres, elas estão nessa encruzilhada dos mecanismos de opressão que operam na sociedade e colocam esse papel de subalternidade e invisibilidade. Eu coloquei aqui o caso do Menino Miguel, mas eu acho que eu vou conversar no final, porque faz parte da minha pesquisa, e eu vou só, né, para fechar, para mostrar o quanto aquele caso ele realmente foi possível enxergar todas essas questões que a gente está tratando aqui. Então, o trabalho doméstico remunerado, a gente traz isso, né, como uma precarização, que é essa desigualdade jurídica histórica, né? Apesar da luta imensa desses trabalhadores e da categoria, uma desigualdade jurídica que não é só histórica, ela é atual. Porque, vamos pensar aqui, eu sei que está muito normalizado se pensar, não, mas diarista até 2 vezes na semana, e diarista a gente não assina informal. Agora, vamos pensar com uma cabeça crítica e pensar o porquê que é a única categoria hoje que se informalizou por permissão legal. Porque foi isso que aconteceu, né? Uma informalidade por permissão legal. Então, ele traz a categoria dos domésticos, esse racismo estrutural e o colonialismo de uma forma evidente. No mito da democracia racial, que foi do nosso passado escravocrata, do pós-abolição que a gente falou, que ainda está inconclusa, dos resquícios da Casa Grande. Lembra que eu falei para vocês, olhem para esse dado aqui, informalidade, como média, 45% de mulheres negras estão na informalidade. Pois é, as trabalhadoras domésticas, 70% estão na informalidade. A gente não pode achar isso normal. A gente não pode achar isso normal. 70%, vejam, uma parte porque há permissão legal. O próprio legislador falou, essas mulheres vão estar desprotegidas, tanto previdenciariamente quanto pelos direitos trabalhistas. E também uma outra parcela imensa pela cultura de não assinar carteira de trabalho e não respeitar os direitos trabalhistas dessas trabalhadoras.
E eu estou falando para um público que é o nosso público, né? Somos juízes, somos juristas, mas dentre nós, inclusive, há também essa mentalidade, né? E eu tô realmente assim chamando atenção para esse dado, porque culturalmente, quando a gente pega esses processos, até em audiência, o que a gente ouve é tudo isso que a gente se debruça em pesquisas, né, em colonialidade, a gente se debruça sobre a teoria decolonial, a gente olha ali sendo falado por advogados, pelas partes, né, por processos cuja inicial a gente olha e fala assim, nossa, mas aqui teve, inclusive, a gente olha realmente toda a circunstância, assédio moral, assédio sexual, às vezes, de trabalhadores domésticos, e não é sequer pedido, não tem nem pedido. Né? Isso comigo acontece com uma certa frequência. Eu olho, semana passada mesmo eu estava com um processo que, dentre as coisas, a moça ela realmente estava adoecida, com uma depressão gravíssima, e pelo que aconteceu, até em audiência ela falou, foi por causa, né, agravou não, em decorrência do que aconteceu comigo, né, nessa casa. E não tem pedido. É normal a gente pegar um processo em que há uma suposta doença ocupacional, mas sequer há pedido de indenizações de dano moral, de dano material. Por quê? Porque isso é normalizado. É como se fosse normal que se aceitasse que essa categoria fossem sub-humanas, que fossem diminuídas na sua condição de humanidade. E essa invisibilidade da categoria, né, também tem a ver com a invisibilização, né, dos movimentos sindicais. Eu vou confessar para vocês que antes de eu começar, né, uns anos atrás, que eu comecei realmente me debruçar em pesquisas na área de sociologia, na área do trabalho doméstico, né, e verificar tudo isso, eu fiquei surpresa de saber que existia FENATRAD. Eu tenho vergonha de falar isso hoje, mas eu estou falando para vocês. Eu, juíza do trabalho, que estudei a vida toda direitos humanos, que sempre me debrucei sobre isso, eu não tinha conhecimento de existir uma Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas extremamente atuante e invisível. Invisível, que eu digo, invisibilizada. Ela não é invisível, ela é invisibilizada por toda essa circunstância que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, qual é esse imaginário nosso que permite com que a gente normalize essa situação. Né? Hoje, até a FENATRAD, e com muito esforço, né? A FENATRAD, o Sindicato das Trabalhadoras da Bahia, é dos mais atuantes que tem no Brasil. Né? É algo assim, quando a gente começa a estudar a história de luta delas, é algo impressionante. O que elas conseguem fazer e conseguiram fazer com tão poucos recursos. Sequer são dispensadas do serviço como os demais sindicalistas para poder participar. Né? Então, via de regra, até me corrija se é isso, mas são pessoas que já estão aposentadas e conseguem estar nessa luta. Porque quem está trabalhando, quem está trabalhando, né, só de uma empregadora, às vezes, saber que foi lá no sindicato, isso daí já não, né, não vai dar, porque, nossa, essa daí é uma pessoa que luta, né? Luta pelos direitos, olha que absurdo, né? Então, já encerrou o tempo, bom, então eu vou passar aqui para frente, só vou comentar então com vocês, né, que eu falei da área de pesquisa, então a minha pesquisa eu me debrucei sobre aquele caso do menino Miguel, que faleceu em Recife. A mãe, empregada doméstica na pandemia, o levou para trabalhar junto, porque as escolas estavam fechadas, numa cidade que o trabalho doméstico é considerado não essencial, então não deveria estar trabalhando. Ela desceu para cuidar do cachorro, deixou o filho com a patroa. Eu não sei se vocês se recordam desse caso trágico, horrível, triste. E o Miguel, ele veio a falecer em decorrência disso, porque a patroa o deixou no elevador, sozinho, apertou a cobertura, ele saiu um outro andar e caiu, né, do nono andar. Então, é uma história, até hoje, eu estudei isso, passei 2 anos debruçada sobre isso e ainda assim me causa bastante emoção. Esse caso é vamos dizer assim, um retrato para mim. Quando eu vi esse caso, eu falei, eu já estava começando a estudar em profundidade o trabalho doméstico, para mim era assim, um retrato do Brasil e das desigualdades do Brasil. Foi feita uma música, inclusive, em referência a esse caso,
que se canta, né? Eu não vou cantar para vocês, obviamente, né? Porque não, ninguém merece, mas ele canta, né, que o Brasil é uma criança no elevador procurando a mãe, em referência a Miguel. Então, todos os elementos que a gente olha de desigualdade da Casa Grande, do racismo estrutural, da questão de gênero, desigualdade, tudo foi possível olhar ali. Mas eu olhei, não olhando no meu olhar e com o olhar da imprensa. Eu peguei todas as falas e os coletivos que se uniram a Mirtes, mãe de Miguel, que se uniram a ela, e que passaram a produzir muito material, um material impressionante que não aparecia na mídia. Então, eu peguei todo esse material, transcrevi, foram páginas e páginas, foram assim, realmente foi um trabalho bastante hercúleo para fazer toda essa tradução de tudo que estava sendo produzido por esses coletivos negros, todos que se uniram em torno dela, para olhar para esse caso. Então, eu procurei uma epistemologia que a gente chama de epistemologia do Sul, né, que seria ouvir da margem para o centro, dar voz, no sentido não é dar voz, é escutar, né, porque voz todo mundo tem, a gente tem que escutar, né, escutar toda essa dinâmica para poder fazer todo esse aprofundamento sobre o que está por trás, né, de tanta desigualdade, e no caso das trabalhadoras domésticas, isso é bem evidente. Bom, então aqui a gente fala da necessidade do reconhecimento das pessoas brancas, aí eu vou falar para nós, né, porque o judiciário é essencialmente branco, é essencialmente com práticas masculinas, né, então a gente tem que olhar para o nosso lugar de privilégio, para que a gente possa provocar mudança. Eu acho que isso é das coisas mais essenciais que tem, nos olharmos como um lugar de privilégio. Termos isso, a ciência disso, não para se vangloriar, obviamente, mas para que a gente possa provocar mudança. A gente tem que descolonizar o olhar, implodir o imaginário vigente, como fala a Rosane Borges. E aí eu deixo por último aqui uma poesia da Conceição Evaristo, que é fabulosa. Conceição Evaristo é fabulosa, né? Todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouço a minha voz banzo, âncora dos navios da nossa memória. E acredito sim, que os nossos sonhos protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um, no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra, onde negras sementes existem, reamanhecendo esperanças em nós. Então, que a gente reamanheça as esperanças em nós. Um grande abraço, obrigado pela... Muito obrigado, Maria José, obrigado às três. A escola agradece enfaticamente o proveito, a lindeza, a profundidade do que disseram para nós, foi muito proveitoso. Pergunto se alguém tem alguma questão, embora o nosso horário seja muito avançado. Eu vou só aproveitar, então, a minha condição privilegiada de primeiro perguntador e perguntar à Creuza se ela tivesse a oportunidade de falar com um grupo de juízes, o que ela recomendaria para chorar menos quando voltar à Justiça do Trabalho. Foi triste demais. E quando eu falo de Miguel nas palestras, eu sempre digo que Mirtes saiu para passear com a cachorrinha, que eu amo cachorro. Tinha 5, hoje tenho 3. E meus bichinhos são meus amores. E Mirtes, quando sai para passear com aquele cachorrinho, ela sai e deixa a criança, o filho dela, com a patroa, acreditando que a patroa ia cuidar do filho dela como ela estava cuidando da cachorra, da cachorrinha. Porque quando você vê a filmagem de Mirtes andando com o cachorrinho, e quando ela sabe que quem caiu foi o filho dela, do 9º andar, Mirtes não solta o cachorro em nenhum momento, mesmo no desespero dela saber que o filho dela tinha caído do 9º andar.
Mesmo assim, ela continuava segurando o cachorro. Desesperada, correndo de um lado e para o outro, mas o cachorro ela não soltou. E, no entanto, a patroa dela, que eu agora não lembro o nome, Sari, soltou o menino dela. Porque o menino, como qualquer criança, né, inquieta, querendo ver a mãe, vá, solta no elevador, vá. Então é muito sério isso. A gente já viu doutor e doutora. A gente já viu caso desse no sindicato. A gente viu um caso no sindicato da trabalhadora que ia trabalhar e levar o filhinho dela. Ela levava o filhinho dela e trabalhava nas duas casas. Na casa dessa pessoa, da primeira patroa, ia na casa da filha da patroa fazer limpar, né? E dessas vezes que ela saía e deixava o menino dela era abusado sexualmente pelo filho da patroa. E ela não sabia que isso acontecia, que ela deixava o menino, ia para outra casa e acontecia isso. E quando ela vai dar banho no menino, o menino começa a chorar. O menino ia fazer cocô, ficava chorando, dizendo que estava doendo. E aí um dia ela vai trabalhar na outra casa e ela esquece alguma coisa e volta. E quando ela volta, chega e encontra o filho dela sendo abusado pelo filho da patroa. E aí foram para o sindicato, a gente tentou ver psicólogo, a gente tentou fazer a denúncia e essa trabalhadora desapareceu. Desapareceu, nunca mais apareceu lá no sindicato. E a gente não sabe o que aconteceu. Se ela recebeu algum dinheiro para não dar continuidade lá no sindicato à situação, ou foi ameaçada, ninguém sabe, né? Então, esses casos, infelizmente, esse da vida de Miguel, que ele perdeu a vida, mas no caso desse menino que foi abusado, isso destruiu a vida dessa criança. Destruiu a vida dessa criança, né? Então, doutor, com certeza, na frente de um juiz, eu faria como eu fiz com a presidenta Dilma Rousseff. Nós tivemos um encontro em Brasília, foi um prêmio de direitos humanos, e eu fui selecionada. Eu recebi esse prêmio do governo federal de direitos humanos. E aí me selecionaram para falar em nome de todos os premiados. Não era só eu, tinha vários premiados e premiadas. E aí eu não esperava que fosse eu a selecionada para falar. É claro que eu aproveitei o momento. Eu aproveitei o momento porque uma coisa é quando a gente conversa em particular. Quando a gente sai dali, pega ali seu documento, bota na gaveta, esquece. E a outra coisa é quando você fala em frente à Câmara, com a imprensa de todo mundo ali, que, afinal de contas, era uma premiação de direitos humanos para várias entidades, militantes, pessoas que tinham um trabalho social importante. E eu peguei o microfone, e aí eu não abri, não contei conversa, ou seja, não popei. Olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para a presidenta Dilma e falei para ela: presidenta Dilma, no Brasil existe 8 milhões de trabalhadoras domésticas. São mulheres negras que também lhe elegeram. Votaram na senhora e a senhora está aqui, a primeira mulher presidenta da República, eleita pelo povo brasileiro e pelas trabalhadoras domésticas também. Antes de terminar o seu mandato,
a senhora precisa assumir um compromisso de reparar essas mulheres no Brasil inteiro, que é garantir os direitos dessas trabalhadoras. E eu falei assim, aquele auditório que estava lá, de várias pessoas do Brasil inteiro, ficaram todo mundo de pé aplaudindo, e a presidenta Dilma me olhava e olhava para o público, olhava para mim, e depois daí em diante, a PEC começou a andar no Congresso. Começou a andar e acabou sendo aprovado, né? Foi aprovada a PEC, que não está sendo fácil o cumprimento, mas foi um avanço, foi uma reparação maravilhosa. Então, com certeza, eu faria isso diante de dos juízes, né? E como estou fazendo aqui também, diante de muitos que estão aqui, que são advogados, que são juízes, né? Quando for julgar a questão de uma trabalhadora, lembre que ela é um ser humano, é uma trabalhadora doméstica, ela é, como é que diz? Ela é mãe, muitas das vezes é mãe sozinha, muitas das vezes é desse trabalho que garante a comida, o vestimento dessa criança, tudo dos filhos dela e até da própria vida dela. Então, que julgue com justiça e não achando, como já várias falas aqui foram, né, falando da discriminação dessa categoria por ser mulher, por ser negra, por não ter uma escolaridade, né, porque não estudou para chegar em um cargo de destaque, mas esse trabalho ele é tão importante como qualquer outro. Então, a gente tem falado também da questão dos três poderes nos discriminar, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. E a gente precisa fazer justiça, com justiça, para essa categoria e para toda a população que precisa de justiça. Obrigada.